Como eu saí de um faturamento de R$ 700 por mês, trabalhando como garçonete cuidadora infantil em um buffet, para R$ 20.000 por mês em um ano, utilizando o poder da lei da atração. Hoje eu ganho muito mais do que isso, ainda utilizo a lei da atração, ainda utilizo as mesmas ferramentas para ir aumentando cada vez mais o meu faturamento, mas eu gostaria de trazer um pouco mais para a realidade de quem está começando agora. É claro que se eu falar que eu saí de um faturamento de R$ 700 por mês trabalhando em um buffet infantil para R$ 150.000, para R$ 200.000 por mês, vocês vão acreditar muito menos, né? Então eu quero voltar um pouquinho no passado, quando eu estava começando, nas minhas primeiras cocriações grandiosas, que foi R$ 20.000. Isso me marcou muito. Antes que você comece com milhares de objeções, eu quero te falar que esse processo foi em partes, em etapas. Eu fui cocriando de 5 em 5 mil reais. Mas para te contar um pouquinho sobre essa história, eu quero te confirmar que eu era só uma menina comum quando tudo começou. Eu tinha 17 anos quando eu descobri a lei da atração, e nesse processo eu comecei a escrever no meu diário. Inclusive, foi exatamente no dia 30/9 de 2016. Então não foi em 2017 não, tá, que eu comecei. Aqui eu escrevi um pouquinho sobre mim. Essas são as minhas fotos, quem eu sou. Aqui do lado tem até uma escrita que diz: suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa ver toda a escada, somente o primeiro degrau. Aqui eu estava ganhando R$ 700 por mês. Eu era uma adolescente comum, tinha 17 anos na época. Ia para a escola, trabalhava no buffet, até que eu encontrei um livro e eu descobri a lei da atração. Quando eu descobri a lei da atração, eu me apaixonei pela possibilidade de viver a vida dos meus sonhos. Me apaixonei pela possibilidade de ser rica. Porque no fundo eu sempre tive um desejo de construir uma vida grandiosa. Então eu comecei a escrever nesse diário para relatar todo o meu processo de reconstrução. Inclusive eu escrevia mesmo, tá? Aqui no dia 2/10 eu coloquei BUM! Felicidade. Aqui nesse outro dia, com o coração em uma mão e o sapato na outra, volta para o fundo do meu eu. Aquele lugar escuro onde achei que jamais estaria. Oh, meu Deus, que sofrimento, né? Dia 11/3 de 2017, eu entrei para Rinodê. E isso eu estou te mostrando para você ver que eu era uma menina comum. Tinha um sonho, investir na Rinodê, aqui, ó. R$ 2.000, tá aqui a notinha fiscal, que eu peguei emprestado, metade eu dei, metade minha mãe complementou nesse valor, porque eu achei que trabalhando na Rinode eu ficaria rica. Pois bem, Ben Jerry's, olha eu, antigamente. Foi bem nessa época, sorvete de graça no Ben Jerry's. E aí, meu amigo, minha amiga, descobri a lei da atração. Desde a primeira página até a minha primeira manifestação, tudo isso aconteceu. Em todas essas folhas, eu fui escrevendo o meu processo, altos e baixos, reconstrução, autoconhecimento, bloqueios, medos, felicidades, fui escrevendo tudo aqui. Até que, em setembro de 2017, a primeira manifestação aconteceu. Então, nós estamos falando de um intervalo de tempo de quando eu ganhava R$ 700, dia 30/9 de 2016, para setembro de 2017, quando eu faturei os meus primeiros R$ 6.000.